Boa noite a todos, espero que todo mundo esteja bem, em casa, com saúde, todo mundo vacinado com a segunda dose também, é o nosso desejo nesse momento. Bom, gente, hoje eu estou aqui novamente com a presença ilustre do professor Lucas, do Diurno de Gramática, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana Enem, relacionada à gramática, mas na verdade relacionada à matéria de português, né? A prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, se eu não me engano é esse o nome, né? Por que eu já deixo claro que a gente vai falar mais sobre português do que sobre gramática? Porque no Enem não cai gramática com tanta direção específica para esse assunto, sobre assuntos de gramática e tudo mais que a gente estuda durante o ano. São assuntos mais relacionados à interpretação, análise do texto em si, às vezes alguma coisa ou outra sobre conjunção, enfim. É mais difícil cair assuntos especificamente gramaticais na prova do Enem, como acontece nos outros vestibulares normalmente, né? Então, por conta disso, vocês vão perceber que hoje eu e o Lucas a gente vai falar um pouquinho de gramática, mas a gente vai falar bastante também de interpretação, de alguns assuntos que vocês veem na matéria de interpretação, como análise de discurso, né, e variação linguística, por exemplo. E também eu vou falar um pouquinho de redação, porque acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, mas eu estou corrigindo as redações das minhas tutorandas, mesmo não sendo professor de redação, justamente para dar uma ajuda. Inclusive, aproveito a oportunidade para falar para vocês que, caso vocês queiram, eu posso... Hoje é quarta-feira, né? A gente tem até domingo aí para o Enem. Caso alguém esteja aí na correria de fazer redação, não tem quem corrige minha redação e tudo mais, manda para mim que eu ajudo vocês da melhor forma possível. Acredito que o Lucas também se disponibiliza. A gente está na correria do final de... Gabi, fica à vontade, meu privado tá disponível, você fica à vontade de mandar 20 redação que eu dou meu jeito de corrigir até domingo, garanto para vocês. Acredito que o Lucas também, a gente está na correria do fim de semestre, mas enfim, estamos aqui para ajudar vocês em primeiro lugar. Bom, sem mais delongas, eu acredito que o Lucas vai começar a apresentação, isso é ele que começa a falar, depois a gente vai seguindo aí os assuntos e eventuais dúvidas, abra o microfone, mandem no chat, enfim, fiquem à vontade aí, vocês já sabem como que funciona. Pode ir, Lucas, faça as honras. Bom dia, gente. Bom dia, meu Deus. Boa noite, Bom dia, gente. 9 da noite, gostaram? Nossa É Senhora. sobre isso. É o costume, gente, é o costume. Bem. Tá tudo bem. Amanhã eu vou falar boa noite, tá? Só para bater o erro. Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia agora, né? Que eu falei isso. Bom, se alguém estiver precisando corrigir redação também, eu me disponibilizo, tá? Tá realmente uma correria, mas a primeira coisa quando a gente entra no cursinho, né, isso fica muito claro. A primeira coisa que mais importa para a gente é ajudar vocês. E se vocês estiverem precisando de qualquer ajuda em questões de gramática, em questões de interpretação, ou mesmo para corrigir redações, vocês podem mandar para nós, tá? Para mim também. Vocês têm o meu número, eu espero que vocês tenham, acho que sim, né? Mas qualquer coisa também, o João passa, enfim. Bom, quando a gente fala do Enem, a gente realmente não tem muito o que falar sobre gramática, tá? São questões que realmente vão se focar muito mais na interpretação, muito mais na ideia do que o autor está querendo dizer. Então, a gente poderia simplesmente fechar essa aula e falar, bom, estudem então a interpretação, estudem as competências da redação e vão lá, né? Boa sorte. Mas não, a gente quer tratar aqui de alguns assuntos que geralmente aparecem bem recorrentemente, que aparecem em várias das provas, e inclusive com alguns exemplos bem recentes, como a variação linguística, como a análise de discurso. Vocês estudam tudo isso em interpretação, mas é bom que a gente dê um olhar um pouco mais sistemático para isso também, por meio da lente da gramática, né? E eu espero que isso ajude, né? Pelo menos que a gente tenha uma visão mais ampla desses assuntos e isso nos ajude a nos preparar um pouquinho melhor para essa prova de domingo, tá? Então, pode passar já, João. Vamos falar então de interpretação no geral, né? A prova do Enem. Então, ela realmente tem um lugar especial. Para cada questão, a gente vai ter um texto, e são textos curtos, longos, poemas, vários gêneros. Então, sempre a gente vai ter um texto e sempre vai ter alguma questão relacionada a esse texto de alguma forma ou de outra. Então, é realmente um exame de resistência, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ler. E então, não se afobem, tá tudo bem. Essa prova é realmente muito complicada e ela é realmente um exame de resistência. Primeiramente, o que vai ser testado ali vai ser a paciência de vocês e a força de vocês para aguentar todas essas questões de uma vez, tá? Então,
como fica bem claro, a gente vai ter sempre um texto e uma questão, então a interpretação de texto vai ser muito, muito importante aqui para nós. Então, quando a gente fala de interpretação, a gente pode... na verdade, pode passar, João. Eu acho que dessa parte introdutória já está tudo certo. Bom, gramática geralmente vai aparecer bem pouco, o que vai realmente acontecer ali vai ser a cobrança de alguns assuntos gramaticais, geralmente um pouco mais gerais, mas sempre muito mais vai surgir aos nossos olhos a interpretação, tá? Então, primeiramente, a gente tem que ter um olhar direcionado para o enunciado, a gente tem que fazer uma leitura atenta do texto, mas sempre buscando alguma coisa, né? Buscando alguma coisa dentro daquele texto. Então, primeiramente, leia o enunciado, vejam o que está sendo pedido ali, e aí sim, partam para aquele texto, vejam se vocês conseguem fazer uma leitura atenta, justamente com esse direcionamento. Isso vai ser, acho que, o mais importante para todas as questões, né? Não somente para gramática, até matemática e todas as outras matérias vão sempre encontrar esses textos também. E basicamente, um olhar direcionado para esses textos vai ser a principal dica, tá? Para toda a prova, para todos os dias de prova, para tudo que vocês forem fazer. Para redação também, como a gente vai ver logo menos, tá? Então, no mais, né, o mais que a questão mais gramatical que pode aparecer no Enem é justamente alguma que vai relacionar um assunto gramatical à interpretação de texto, mas geralmente nem isso eles fazem, tá? É realmente uma coisa muito geral e muito genérica sobre gramática, mas interpretação de texto é sempre muito importante. Pode passar então, João, por favor. Bom, quando a gente estuda, né, a interpretação de texto, a gente tem que se atentar a duas classes muito importantes para a gramática, que é justamente a semântica e o léxico. A semântica vai estudar justamente o sentido das palavras, o que elas querem dizer para a gente, qual o significado delas. E essas palavras, o sentido dessas palavras só vai conseguir ser desvendado quando a gente estuda o contexto, né? Justamente o léxico, como aquelas palavras estão sendo utilizadas, em que sentido elas estão sendo utilizadas, e para tudo isso a gente vai precisar, então, de um contexto. A gente vai precisar, então, analisar esses textos a partir de quem está enunciando, como eles estão sendo escritos, tá? Então, a ideia dos textos, o sentido dos textos, vai justamente aparecer na forma como eles são escritos. Se a gente tem um texto literário, a gente, de alguma escola em específico, né, isso cai bastante no Enem, a gente tem um texto do romantismo aqui brasileiro, a gente vai ter algumas características que geralmente aparecem, e aí o Enem pode perguntar, bom, qual característica do romantismo você identificou aqui nesse texto, por exemplo? Então, é uma questão de literatura, mas vocês veem que o contexto aqui e o sentido das palavras vai nos direcionar. Isso é matéria de interpretação, tá? Bom, se a gente tem uma propaganda, por exemplo, né, e entrando aqui em gêneros textuais, a gente vai ter um uso específico da língua para convencer, para vender uma ideia para nós, né, por exemplo. Então, a gente vai ter o uso de verbos no imperativo, por exemplo, como a gente viu um pouquinho, eu acho que na semana Unesp também. Então, na semana não Unesp, como a gente viu, a gente tem interpretação também, mas a gente tem realmente questões voltadas à gramática em um sentido mais específico. Aqui no Enem não é assim que funciona, tá? E a gente vai, então, destacar alguns assuntos dentro da interpretação de texto que são geralmente mais recorrentes e mais usuais nas provas do Enem, tá? Então, a gente poderia falar dos gêneros textuais, da análise de discurso, também as figuras de linguagem, as funções da linguagem, mas a gente decidiu falar aqui um pouquinho da análise de discurso e da variação linguística, tá bom? Que são geralmente assuntos bem cobrados. Bom, então pode passar, João. Tá, bom, então acho que essa é a sua parte, né? Isso. Obrigado, Lucas, aí pela introdução. Apenas algumas complementações, gente. Eu acho que é muito importante, eu até mandei no chat, vocês entenderem essa parte relacionada aos textos, que primeiro você chega, bate o olho no enunciado, entende o que o enunciado está te pedindo. Porque vai ser um texto gigantesco, um texto que todo mundo sabe que vai ser um texto por questão, e não é um texto pequeno, é um texto que ocupa às vezes meia página. Então, assim, não vale a pena você perder tempo lendo o texto, ler o enunciado. Mas eu li, por exemplo, você lê o texto querendo prestar atenção na linguagem do texto, mas na verdade ele quer saber sobre o gênero textual do texto. Então, são assuntos diferentes. Então, você lê com uma perspectiva e o enunciado te pede outra. E aí você vai ter que voltar no texto e ler de novo tudo aquilo. Então, já leia o enunciado, tem uma noção básica daquilo que ele está te pedindo. Aí você vai para o texto, lê tudo o que precisa, e aí sim você responde a questão. Porque é uma prova, é um exame de resistência, que nem o Lucas falou. Além de você
né, tem que levar todo o seu conhecimento, você tem que saber manusear o tempo, você tem que saber circular uma questão para deixar para fazer depois, você tem que saber focar nas questões mais fáceis. Então, assim, é uma prova muito cansativa, ninguém aguenta ler 45 textos, depois ler mais os textos de humanas, que não são pequenos, depois ainda tem que fazer uma redação, então realmente é uma prova difícil. Foquem nessas estratégias, essas estratégias ajudam a gente, porque além de você ter que estar preparado para a questão, para as questões em si, né, para toda a matéria que vai ser cobrada, você também tem que estar preparado para a prova, para as técnicas da prova, tá? Mas enfim, feita essa introdução aí do Lucas, maravilhosa, vamos falar um pouquinho então sobre análise de discurso, que é um assunto dentro da matéria de interpretação de texto. Provavelmente vocês já tiveram isso, né, na matéria específica de interpretação, mas a gente achou que vale a pena a gente focar nesse assunto porque é o que é pedido no Enem, né? O Enem, ele pede às vezes um texto para você interpretar uma parte do texto, às vezes ele pede e perguntar que gênero textual aquele texto faz parte, às vezes ele pede justamente análise de discurso, enfim, são diversas modalidades dentro da interpretação que o Enem cobra nas provas, tá? Então, sobre a análise de discurso. Bom, o mais importante na análise de discurso é entender o sentido, né, dentro dos aspectos daquele discurso. Então, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que dentro desses discursos dá uma fixação de tudo aquilo que é passado. Então, dependendo do contexto que está inserido, que nem está escrito ali, o contexto, a estética, a ordem do discurso, a forma de construção, tudo isso pode alterar o sentido daquele discurso, o sentido do texto, o sentido daquilo que está sendo passado dentro daquele texto que te foi dado como base para você responder a questão, tá? Tudo isso, gente, tem a ver com a questão também da interpretação do receptor, e isso é o mais importante, eu acredito. Muitas vezes eles dão a questão, pode ser um texto, né? Ou pode ser até em linguagem não verbal, através de charges e tudo mais. Eles pedem qual a intenção, né? Qual a intenção daquele texto em relação ao leitor, em relação ao receptor, em relação àquele que está recebendo a mensagem daquele texto. Seja um texto escrito, seja um texto não verbal, uma linguagem não verbal, enfim, seja uma charge, seja uma propaganda, enfim, os diversos gêneros aí que a gente tem. Então, muitas vezes essa análise de discurso, ela se relaciona com aquilo que o autor, né, aquilo que vamos de novo, aquilo que aquele que fez o texto quis passar de mensagem para aquele que está recebendo, né, para aquele que está lendo o texto em si. Então, justamente por isso, é importante a gente analisar a mensagem específica daquela questão. E por que eu digo isso? Eu digo, gente, porque muitas vezes a gente, por exemplo, que nem o Lucas falou, né, da propaganda. Propaganda geralmente vai ter uma linguagem com o intuito de te fazer uma recomendação ou de te fazer comprar alguma coisa, então vai usar verbos no imperativo, por exemplo, uma coisa clássica que sempre aparece, mas pode ser que dentro de alguma propaganda específica, uma propaganda que caia dentro de alguma questão do Enem, ele não use esse artifício. Claro que é o mais comum, mas o Enem, ele gosta também desse tipo de pegadinha, ele te dá uma coisa mais genérica, só que chega na questão, é um outro sentido que está dando ali dentro. Por isso que é importante você analisar o objetivo que quer ser alcançado a partir daquele texto. Analisar tudo que está sendo passado, entender a mensagem que o autor quer transmitir e, a partir disso, observar as alternativas. Tá? Então, vamos para alguns exemplos. Eu acho que aqui, ó. Aqui a gente já tem o exercício, se eu não me engano, do Enem de 2016. Eu esqueci de pegar as datas aí de cada dos exercícios, mas enfim, não tem problema. E aí, gente, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Eu acho que está um pouquinho ruim, talvez. Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, vocês me avisem que eu dou um ESC e depois dou um zoom ali na questão. Mas acho que dá para enxergar sim, vocês me avisem aí no chat. Eu dou uns 2 minutinhos para vocês darem uma lida. Essa não é uma questão tão difícil, tá? Essa questão dentro de análise de discurso é um pouco mais fácil de entender. Então é aquele tipo de questão, né, dentro do método maravilhoso. Estou sendo irônico, tá, gente, por favor. O método maravilhoso da linha de correção, né, o TRI ou o TRI, né, cada um fala de uma forma. Você tem que acertar as fáceis, errar as difíceis, maravilhoso. Aí você gabarita linguagens e tira quanto? 700. Olha o sentido, cadê? Não tem. Mas enfim. Desabafos à parte. Deixar esses 2 minutinhos aí para vocês responderem. No final da aula a gente já vai estar meio cansado, a gente desce o cacete no Enem, né, Lucas? Pode ficar tranquilo. Ah, não tá dando para ler, Gabi? Então eu vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar mudar aqui, ó. Não sei se isso... Não, isso daqui não vai dar certo. Porque dentro da apresentação, eu não sei se... Peraí.
Já apareceu a resposta, gente, mas acontece, é sobre isso. Porque se eu der zoom aqui, deixa eu ver como é que fica. Ao invés de dar zoom, ele vai para trás, eu amei. Peraí, gente. Então você fez assim, peraí. Nossa, não faz sentido nenhum. Não, faz sentido sim. Gente, dá para ler aqui? Vocês estão conseguindo ler aqui? Ficou um pouco melhor? Não dá para ler a imagem, né? Posso ler para vocês, então? Porque eu acho que não vai ter jeito, né, Lucas, de eu fazer de alguma forma para eles... Acho que é bom você ler. Acho que dá certo. Acho que melhor ler, Vai ser né? o problema mesmo da apresentação, assim. Eu tinha que ter Realmente dado cortado e dar um zoom, né? Não pensei nisso. Não, tá ótimo, imagina, fica tranquilo, porque realmente não... Quando pega exercício assim, é difícil de conseguir colocar no tamanho maior. Bom, eu vou ler para vocês. Vou fazer uma audiodescrição aqui. Bom, tem a foto de uma menina, né? E aí tá escrito assim, ó. Tenho 15 anos, amo livros, adoro música pop, sou fã de futebol, adoro cinema, tenho leucemia e preciso de doação de sangue. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Assim como ela, milhares de pessoas precisam de doação de sangue. Seja para quem for, seja doador. Procura o hemocentro mais próximo. Tá? Então, basicamente, das características dessa menina, que é uma menina portadora de leucemia, tomara Deus que já tenha se curado, né, hoje em dia. E aí, ele dá as características principais dessa menina e logo depois ele faz essa, já estou dando até uma dica, né, essa crítica. Então, para doar sangue ou para doar, enfim, fazer transplante de medula, essas coisas, você precisa conhecer a pessoa, então tá aí. Agora você conhece a Bianca. Qual a desculpa agora para você não fazer uma doação de sangue? E aí a gente vem nas alternativas. Como eu já mostrei a resposta, acho que todo mundo viu, essa, a mais fácil eu vou ter que resolver, eu amei. Mas enfim, essa eu já vou trazer a resposta e vou mostrar por que é ela certa. Então olha o anunciado. Eu fiz um pouco errado, tá? Devia ter lido o anunciado primeiro, mas é porque vocês não estavam enxergando a imagem, tá, gente? Então por isso que eu li a imagem primeiro. Mas vamos lá. Na campanha publicitária, há uma tentativa de sensibilizar o público-alvo, visando levá-lo à doação de sangue. Analisando a estratégia argumentativa utilizada, percebe-se que a exposição de alguns dados sobre a jovem procura provocar compaixão, visto que, em razão da doença, ela vive de maneira diferente dos demais jovens de sua idade? Não, ela não vive de maneira diferente, né? B. A campanha defende a ideia de que para doar é preciso conhecer o doente? Na verdade, não. A campanha ela defende justamente o contrário. Ela critica as pessoas que, para fazer a doação, precisam conhecer para quem estão doando. Então, a B a gente já sabe que não é. A C, que é a correta. O questionamento seguido da resposta, para doar sangue você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Então, esse questionamento seguido da resposta propõe uma reflexão por parte do público-alvo, visto que o texto critica a prática de escolher para quem doar. Então, essa é a resposta correta. É justamente a partir dessa crítica que a análise de discurso aqui é feita, que a mensagem é embasada. Aí vamos ver as outras. As escolhas verbais associadas à imagem parecem contraditórias, pois constroem uma aparência incompatível com a de uma jovem doente, não faz sentido nenhum, e a campanha explora a expressão da jovem a fim de gerar comoção no leitor. Não, na verdade, isso seria até antiético, né? Justamente você embasar talvez na imagem ou a pessoa que está, enfim, pessoa que está doente, já tá mais debilitada e tudo mais, você se explorar disso, da imagem de uma pessoa disso, para fazer uma campanha publicitária, seria totalmente antiético. Levando-a a doar sangue para pessoas com leucemia. Então, justamente, ele faz uma crítica a partir dessa pergunta, né? Então, para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Então, faz essa crítica justamente com o fim de sensibilizar o leitor e criticar aqueles que utilizam dessa prática antes de fazer a doação de sangue. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às questões, vocês mandem aí no chat, tá, gente? Bom, essa daqui eu acho que dá para ler. Se não der, vocês me avisem. Mas olha lá. A fim de alcançar seus objetivos comunicativos, os autores escreveram esse texto para. Então, olha lá. Tá vendo que ele já quer saber objetivo comunicativo. É justamente dentro de análise de discurso. Ou seja, qual o objetivo do autor ao fazer esse texto? Qual o objetivo comunicativo? O que ele quer passar para o receptor da mensagem? Apresentar informações e comentários sobre o livro, noticiar as descobertas científicas oriundas da pesquisa, defender as práticas sustentáveis de manejo da madeira, ensinar formas de combate à exploração ilegal de madeira e demonstrar a importância de parcerias para a realização da pesquisa. Bom,
Eu vou dar uns 2 minutinhos, vocês têm 3 minutos, tá, gente? Para, assim, o tempo médio, né, para fazer cada questão, são 3 minutos. Vou dar um tempinho menor, porque aqui a gente não tem tanto tempo assim, então a gente tem que fazer uma contenção aí de tempo, senão a gente vai conseguir passar tudo de novo, aí cai uma questão sobre uma coisa que a gente não passou, eu e o Lucas, né, a gente vai desistir, gente, a gente vai sentar e chorar. Isso não vai acontecer de novo, hoje a gente vai até o final. Mas enfim, 2 minutinhos aí para vocês darem uma olhada, quem quiser manda no chat, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade também. Mas é isso. Alguém quer se arriscar? Silêncio mortal no chat. Alguém quer arriscar aí, pessoal? Gabi acha que é a A, Ana A. Fique à vontade aí, gente. Se alguém quiser discordar, é até bom que a gente dá o enfoque maior, né, nas alternativas que vocês falaram. Bom, mais uma pessoa aí eu já resolvo, então. Mais alguém, gente, quer arriscar? Posso resolver? Tá. Bom, mas ninguém arriscou, então vou resolver. Vamos lá, então. Bom, gente, então, né, pergunta aí dos objetivos comunicativos e perguntam para que os autores escreveram esse texto. Então, vamos dar uma lida rápida, meio dinâmica nesse texto. Centro das atenções em um planeta cada vez mais interconectado, a floresta amazônica expõe inúmeros dilemas. Um dos mais candentes diz respeito à madeira e sua exploração econômica, uma saga que envolve os muitos desafios para a conservação dos recursos naturais das gerações futuras. Com um olhar jornalístico, crítico e, ao mesmo tempo, didático, adentramos a Amazônia em busca de histórias e sutilezas que os dados nem sempre revelam. Lapidamos estatísticas e estudos científicos para construir uma síntese útil a quem direciona esforços para conservar a floresta no setor público ou privado ou na sociedade civil. Guiada como uma reportagem rica em informações ilustradas, a obra Madeira de Ponta a Ponta revela a diversidade de fraudes. Acho que aqui a gente já consegue notar, né? Você consegue perceber que lá no segundo parágrafo ele fala com um olhar jornalístico, crítico e didático, aí depois ele fala lapidamos estatísticas e estudos científicos e, por fim, guiada como uma reportagem rica em informações, a obra Madeira. Então aqui você já percebe que ele está falando justamente sobre uma obra, sobre um livro. Então a alternativa A, que foi a que vocês responderam, é a resposta correta mesmo, porque ele apresenta informações e comentários sobre um livro. O livro é sobre a floresta amazônica, por isso que no primeiro parágrafo ele faz comentários mais gerais sobre a floresta amazônica, que é o assunto principal do livro, mas nos outros parágrafos você já consegue perceber elementos que demonstram que ele está falando justamente sobre a obra e não sobre o assunto da obra, que seria a floresta amazônica. Então, olha lá, com um olhar jornalístico, crítico, ao mesmo tempo didático, adentramos a Amazônia, lapidamos estatísticas e estudos, guiada como uma reportagem, a obra Madeira de Ponta a Ponta revela a diversidade e aí ele explica mais sobre a obra. Então, é por conta disso que a resposta é a letra A mesmo, tá? E, por fim, só para finalizar, uma questão
parece um teaser. Realmente, parece mesmo. Para finalizar, essa questão que foi do Enem do ano passado, tá? Eu, vou ser bem sincero, achei uma questão confusa. Essa questão dá para confundir um pouquinho, porque a gente, justamente aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem que analisar muito bem aquilo que a questão está pedindo. Porque quando a gente fala de algum assunto muito amplo ou muito discutido, a gente já vai com uma ideia mais formada sobre ele, já pensa que a questão vai ser sobre aquilo. Mas nesse caso, vocês vão perceber que não é justamente tão exato assim aquilo que quer passar, tá? Mas aí, essa é rapidinha, dou aí um minutinho e pouco para vocês resolverem, e aí vocês mandem aí no chat também o que vocês acham. A nossa aula é 10h30, temos 1 hora ainda. Acho que tá, deixa eu ver, nem sei que slide que tá. Acho que não. Nossa, deixa eu ver. É que eu não posso abrir aqui, senão vai aparecer resposta. Então, não vou dar essa falha novamente. Acho que no 8º. De 30 e alguma coisa? 40. Eita, nós. Vai dar certo, gente. Fica tranquilo que vai dar certo. Se precisar acelerar, a gente acelera sem problema nenhum. Tem 1 hora ainda, tudo certo. Qualquer coisa a gente não deixa as questões para vocês resolverem também. Vocês perdoem a gente, mas é pela questão do tempo mesmo. A Gabi está entre A e a B, que parece um símbolo de guerrilha. Boa análise, Gabi, exatamente. Mas ao mesmo tempo silenciamento. É aí que está a questão. É a análise justamente da linguagem não verbal ali, né, presente na imagem que você consegue responder. Mário está entre a B e a D, mas acredito que marcaria a primeira. Bom, Gabi vai de B também. Bom, então vamos lá, gente. Vou ler o enunciado para vocês. Essa campanha de conscientização sobre o assédio, Yasmin também entre B e D. Então vamos focar na A, na B e na D. Sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas, constrói-se pela combinação da linguagem verbal, que é o que está escrito, né? Perdão. Linguagem verbal, que é o que não... Eita, nós. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquilo que está escrito, né, Lucas? Meu Deus, eu me confundi totalmente agora. Gente, deu um branco aqui. Isso. Verbal que está escrito. E não verbal que não está escrito. Perdão, gente. Bugou aqui, deu pane no sistema, mas voltando. É o famoso bom dia às 7h30 bom dia, bom dia, 9 da noite. É linguagem verbal que vira não verbal. É loucura, gente, mas se se acostumem. A imagem, então, vamos de novo. Pela combinação da linguagem verbal, que é o que está escrito, e não verbal, que é o que não está escrito. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é a representação não verbal do. Então, ele quer saber o que esse lenço representa na campanha. Olha o que fala a campanha. Para nós, a rua é um campo de batalha. Vocês podem perceber que a questão é sobre o assédio, por isso que eu disse para vocês que é para prestar muita atenção no que a questão pede. Ela quer saber justamente sobre o lenço. E o que a Gabi falou é o que mata a questão. O lenço é esse símbolo de guerrilha, ou seja, uma metáfora de que mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Então é como se elas fossem a guerra contra o assédio, entenderam? Então é justamente essa metáfora, que metáfora é uma forma de comparação, só que sem a utilização do como, né? É uma pequena diferença entre metáfora e comparação. Bom relembrar também figuras de linguagem, é que se a gente fosse dar figuras de linguagem aqui também, galera, era até meia-noite. Tranquilamente, até meia-noite você estava aqui. Tranquilamente. Mas enfim, então por isso que a resposta é a letra B. Olha o que fala a letra A. Silêncio imposto às mulheres que não podem denunciar o assédio sofrido. Se não tivesse, para nós a rua é um campo de batalha, não tivesse ela mesma amarrando o lenço em si, talvez a gente poderia falar sim que a resposta seria a letra A. Inclusive eu, quando fui resolver, antes de perceber que a questão da linguagem não verbal, eu também fiquei em dúvida, achei que era de cara, né? A letra D, necessidade que as mulheres têm de passarem despercebidas para evitar o assédio. Também poderia ser essa representação, justamente, mas principalmente se fosse uma mordaça, né? Se passasse uma mordaça justamente para amarrar, talvez, a boca das mulheres, para mostrar que elas não conseguem denunciar o assédio. Então, vocês podem perceber que o mesmo assunto pode ter completamente diferentes abordagens dentro de um texto verbal ou de uma linguagem não verbal. Então, por isso, vocês têm que prestar muita atenção naquilo que está pedindo. Nesse caso, está falando de um campo de batalha.
ela está amarrando o lenço nela mesma, e por conta disso é uma metáfora dessa luta contra o assédio, tá? Então, por isso que é muito importante frisar isso, gente, dessa parte de análise de discurso, analisar justamente o discurso, analisar aquilo que o autor quer passar para o receptor, tá? Dentro dos textos. Ficou claro, gente, para vocês essa questão? Conseguiram entender por que é a B e não as outras? O Mário acho que entendeu que ele mandou o Mário captou depois ali. Então tá ótimo. Bom, agora a parte do Lucas. É isso aí. Bom, gente, então, depois de falar aqui um pouquinho sobre alguns assuntos de interpretação, a gente fala de outro, que é justamente a variação linguística. Ela já apareceu de diversas formas, eu acho que já apareceu como tema de redação, se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas ela sempre aparece de algum jeito. E como a gente entende a variação linguística? Para entender bem esse conceito bem complexo, a gente tem que se lembrar da introdução à linguagem, né? O que a gente está estudando aqui, afinal, quando a gente estuda gramática, qual que é o nosso papel aqui, o que a gente está fazendo aqui, e enfim. É basicamente olhar para a língua e ver como ela se comporta de diferentes maneiras, né? Então, quando a gente fala da língua, a gente está falando de um fenômeno muito, mas muito complexo. Ele tem infinitas faces e fala de diversas formas sobre várias e várias coisas que nos cercam e que são essenciais a nós. Então, a língua é o que a gente usa para expressar a nossa cultura, para expressar a história, para expressar o jeito como a gente se organiza em sociedade, o jeito como a gente pensa e o jeito como a gente é. Basicamente é isso o que a língua determina, né? Ela é uma forma de expressar todas as nossas faces, vamos dizer assim. E por isso, a gente tem que entender que a língua é justamente um estudo humano e identitário, né? Ela ajuda a formar uma identidade, ela ajuda a discutir as nossas ideias e a dar um corpo a elas. E, então, já que a gente está falando de um fenômeno tão complexo, é claro que ele não teria uma simples forma, né? A gente não poderia vir aqui e dizer que, bom, a gente tem essa forma aqui, ela é a única que existe, é a única que a gente tem que seguir e é isso. Não. Se a gente está falando de um fenômeno tão complexo assim, que se molda ao jeito, ao modo como o falante expressa, é claro que a gente vai falar de diversas formas pelas quais a língua se apresenta a nós, em nosso contexto, tá? Em nossos diferentes contextos. E é isso o que é a variação linguística. É estudar como a língua pode variar, dependendo de várias dimensões do ser humano. Como a língua pode variar com a idade, como a língua pode variar dependendo do contexto em que uma pessoa está inserida, dependendo da região, dependendo dos grupos sociais que são formados. Enfim, a língua, para cada um desses contextos, para cada um desses locais, vai ser usada de uma forma diferente. E então, a gente precisa entender que a língua portuguesa é única, mas que ela comporta diferentes variações. A gente tem uma unidade na diversidade. A gente tem a língua portuguesa que abarca todas essas variações, mas ainda assim a gente entende que é a língua portuguesa. E são vários jeitos de enunciar a mesma língua. Então, isso é variação linguística, as formas pelas quais a língua portuguesa se apresenta para cada um dos falantes, tá? E isso, sobre esse assunto, o Enem tece diversas considerações, ele fala de variação linguística, de vários tipos de variação linguística, e como a gente vai ver nas questões, logo menos, tá? Então, pode passar, João, por favor. Bom, quando a gente fala, então, da variação linguística, a gente tem que entender também, né, que a língua pode variar de diversas formas, que ela muda para diferentes contextos, mas, dentro do nosso contexto nacional aqui, né, e no contexto dos países falantes da língua portuguesa, a gente tem que eleger entre as diferentes variações da língua uma linguagem que represente um padrão a ser seguido em contextos mais formais, mas que guie o estudo teórico da língua, guie o estudo científico da língua, tá? Então, quando a gente fala aqui da linguagem padrão, que tem que ser usada na redação, que tem que ser usada em todas as nossas provas e em contextos mais formais, a gente está falando de uma variação que a gente elegeu, que a gente consensualmente elegeu, para discutir algumas coisas mais teóricas e científicas da língua, tá? E para estabelecer uma unidade formal, para estabelecer uma unidade sintática, uma unidade morfológica, para entender padrões de estudo. Então, são essas as funções
a que a linguagem padrão atende, tá? E ela é muito importante para nós, a gente não pode deixar a linguagem padrão de lado. Ela tem uma função essencial. E quanto mais a gente aprende a linguagem padrão, mais a gente consegue expressar as nossas ideias de uma forma coesa, e é isso que vai importar em alguns contextos, tá? É claro que a gente não tem que pegar a linguagem padrão e aplicar no nosso dia a dia. É claro que é muito difícil fixar a linguagem padrão em todos os seus casos, isso é um desafio para todo mundo. Nós, professores, a gente encontra desafios para aplicar a linguagem padrão todos os dias, e todos nós estamos juntos aprendendo a linguagem padrão, porque ela é muito importante para nós. Mas é claro que a gente não pode deixar nenhuma das outras variações de lado. Elas existem e devem ser contempladas, devem ser respeitadas, e é isso que é o essencial, tá? E a linguagem padrão é uma ferramenta para que a gente aprimore os nossos estudos, para que a gente aprimore o nosso modo de expressar, e ela não pode ser uma barreira para ninguém. Se a gente tem alguma dúvida, a gente tem que perguntar. A gente não pode ter vergonha do modo como a gente fala. Isso é completamente errado e a gente precisa ser respeitado da forma que for. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala de variação linguística, a gente tem que entender isso, que a gente tem diversas formas como a língua pode variar e o que é a linguagem padrão, né? Como a gente elege essa linguagem e quais são as suas funções, tá? Então, é basicamente isso. Sobre essa parte, eu acho que pode passar. Bom, então, eu acho que eu já falei sobre isso, né? A gente tem, então, o ideal a ser seguido em contextos formais, tá? Em outros contextos informais, a gente pode falar da forma como a gente preferir, isso não tem nenhum problema. Quem molda a linguagem de fato somos nós, tá? Os falantes. E, bom, eu também destaco a importância da linguagem padrão para que a gente enuncie claramente as nossas ideias. Quanto mais a gente aprender sobre a linguagem padrão, mais ferramentas a gente vai ter para expressar as nossas ideias, para expressar o modo como a gente pensa, e isso é essencial, a gente não pode dizer que isso não é importante, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de variação linguística, a gente está realmente falando de abarcar todas as realidades possíveis, né? Aquela que a gente escolheu como um exemplo a ser seguido, com as suas regras, com as suas formalidades, e também aquelas que não seguem esse modelo, né? Que mudam de acordo com o contexto. E um exemplo muito claro disso, né, é o Guimarães Rosa. Quando a gente olha para a literatura do Guimarães Rosa, a gente vê uma beleza excepcional justamente com a linguagem diretamente do sertanejo, né, do interior de Minas Gerais. A gente tem todos os erros, toda a forma como o sertanejo fala, é claro que erros de acordo com a linguagem padrão, mas não tem o menor problema. Ele usa aquele contexto e usa toda aquela linguagem desenvolvida pelos sertanejos de uma forma muito criativa para enunciar imagens belíssimas na literatura dele, tá? Então tem texto dele, inclusive, que ele mistura essa linguagem do sertanejo com textos essenciais. Ele joga ali do nada uma citação de Fausto, uma citação de Divina Comédia, que são textos muito importantes, que são assim, essenciais para a literatura, por exemplo. Então, são exemplos de como a variação linguística pode aparecer e como ela pode ser moldada em diversos contextos, e o Enem vai trazer algumas reflexões sobre isso, tá bom? Então, acho que pode passar. Acho que agora temos exercícios. Sim, a gente tem um exercício. Então, eu peço que vocês se atentem aqui ao título desse exercício, que eu acho que vocês vão conseguir, tendo esse contexto, realizar esse exercício sem nenhum problema, tá bom? Não é muito difícil. Só um comentário, gente. É uma coisa muito importante dentro disso de variação linguística, é analisar, às vezes, em alternativas de exercícios do Enem, que eles colocam assim, ó, tal linguagem errada, ou alguma palavra usada de forma errônea, isso já elimina a alternativa na hora, porque dependendo do referencial que você toma, a não ser que ele fala assim, ó, comparado à norma padrão da língua escrita, aí tudo bem, né? Aí tudo bem, aí você sabe que realmente, tendo erros gramaticais ali, você pode dizer que é errado. Mas se você dizer de uma forma geral, você não pode falar que a linguagem formal é uma linguagem errada, né? Não existe linguagem errada dentro do português. Existe linguagem mais adequada a determinados contextos. Isso é importante olhar em exercícios mesmo, porque eles usam isso justamente como pegadinha. Falam que é uma linguagem errada, mas não é uma linguagem errada, é uma linguagem não adequada a determinado contexto. Claro que você não vai começar a escrever da forma como você escreve no WhatsApp, ou até eu no Twitter, que não uso uma vírgula, uma pontuação, eu escrevo
tudo jogado, enfim. Não vou escrever do jeito que eu escrevo lá numa redação do Enem. É tudo uma questão de adequação ao contexto, né? Então, é importante prestar essa atenção não só em saber o contexto, mas até em exercício, porque realmente tem pegadinha nesse sentido, tá? Mas, enfim, resolvam esse exercício aí e mandem no chat qual vocês acham que é a correta. Pessoal, acho que é a Lucas, se quiser resolver, fique à vontade. Ok, vamos lá então. Bom, então vamos dar uma olhadinha no enunciado. No texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é um. Então, ele está falando aqui que a gente vai ter um observador que vai entrar em contato com uma comunidade diferente. Então, é basicamente entender quem que está escrevendo esse texto, né? Aquela coisa do contexto, né? E a gente está usando o contexto para entender uma questão de variação linguística, né? Só como os assuntos de interpretação podem se fundir, né? Então, a gente tem primeiramente o título, Lisboa Aventuras. Então, aventuras que esse observador teve em Lisboa. Isso já dá um direcionamento para a gente. Tomei um expresso, cheguei de foguete. Subi num bonde, desci de um elétrico. Pedi um cafezinho, serviram mesma bica. Quis comprar meias, só vendiam peugas. Fui dar a descarga, disparei o autoclido, mas isso me pega totalmente sempre. Gritei, ó cara, responderam-me, ó pá, positivamente. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Bom, acho que só por esse final a gente já consegue entender um pouquinho do que está acontecendo. É uma referência ao nosso hino nacional aqui, a Canção do Exílio, e no hino nacional tem isso, não sei, tá? A Canção do Exílio, que a gente tem nossa, beleza, né? Acho que não tem no hino, mas se acertou a Canção do Exílio, tá tudo certo. Tá tudo certo, aqui. gente. Canção do Exílio, tá? Canção do Exílio, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, o nosso poema famosíssimo. Eu tô incrível hoje, né, gente? Como vocês podem ver. Bom, então a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. A gente tem as formas aqui, como a gente fala no Brasil, e aí formas estranhíssimas, né? Parece que é outro idioma, mas que são ditas em Portugal, lá em Lisboa, tá? Então, basicamente, quando a gente já vê a gente já consegue matar de cara. A gente tem um falante do português brasileiro relatando o seu contato na Europa com o português lusitano. Justamente isso, né? A gente vê que tem uma ideia, uma ligação entre essas ideias, e aí justamente tem esse estranhamento, porque a gente vê que, de um lado, a gente entende tudo que ele está dizendo, no outro, a gente não entende nada. E é justamente essa ideia que ele quer passar, do estranhamento que ele sentiu ali no contato com o português lusitano, com o português de Portugal, tá? A língua portuguesa falada lá. E é um exemplo, então, de variação linguística. A gente tem uma língua portuguesa, mas aqui é falada aqui, tem uma forma, tem um jeito de ser enunciada. Lá em Portugal é completamente diferente, tá? E como a gente pode ver, pode causar muito estranhamento a nós brasileiros. Bom, eu acho que é basicamente isso, né? Já que todo mundo já falou essa é uma questão mais tranquila mesmo. Essa é uma questão, acho que pode ser um pouco mais complicada, pode dar um pouquinho mais de problema. Não sei se a gente tem todo o tempo, assim. Não sei como é que a gente vai fazer, João. Você quer resolver, Lucas? Eu acho que, sabe o que a gente pode fazer? A gente, quando for assunto que tiver mais de uma questão, a gente deixa uma para eles resolverem e o resto a gente resolve. Pode ser? Tudo bem. Então, eu posso resolver essa, né? Uhum. Tá. Bom, aqui mais uma vez a gente tem essa questão do estranhamento, de um uso de variação linguística também, duas formas de enunciar a língua e de usar a língua. Vamos ver o primeiro, o enunciado. O comentário do narrador do romance emendou com
uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita que só a gota serena. Relaciona-se ao fato de que essa valsa é representativa de uma variedade linguística, e a gente tem que ver qual que é essa variedade linguística, o que está acontecendo no texto. Então, para a gente não perder assim, tanto tempo, o que está acontecendo aqui? A gente tem um baile e a gente tem várias pessoas anunciando canções, e aí um caboclo, né, sertanejo aqui, que a gente está falando de uma linguagem própria do Nordeste. A gente tem um homem que anunciou uma canção a uma mulher aqui, e aí chega o Zé Araújo e canta uma canção totalmente diferente do que se esperaria dele. Ele canta, assim, basicamente um soneto. Seus cabelos tinham a cor do sol a irradiar, fulvos raios de amor, seus olhos eram circúnvagos, então vocês já percebam, né? Tem um baile aqui popular, as pessoas estão ali cantando e o Zé Araújo canta essa valsa, né? Então é essa valsa aqui que aqui o enunciado está se referindo. Então, quando a gente percebe, né? Quando a gente analisa essa fala dele, ele emendou uma valsa mais arretada ainda, né? Então uma valsa mais bonita ainda, cheia de palavras difíceis, mais bonita, né? Então ele dá a entender aqui que ele não está entendendo muito bem o que o Zé Araújo disse, mas ainda assim ele achou muito bonito o que ele ouviu. Então a gente tem justamente um estranhamento, porque a gente tem linguagem informal, uma linguagem formal, uma linguagem própria do Nordeste e uma linguagem totalmente, basicamente romântica, né? Assim, um soneto. E por isso a gente chegaria a essa primeira alternativa A. Essa valsa que o Zé Araújo canta é detentora de um grande prestígio social e por isso eles ali não conseguiram entender. São palavras difíceis, mas ainda assim eles acharam bonito o que ele falou, tá? E aqui eu até entenderia quem marcasse a alternativa D, tá? Porque realmente quando a gente fala dessa valsa, a gente percebe que a gente tem construções sintáticas complexas, mas a gente teria que analisar a fala que o enunciado nos propõe. Então, quando ele fala que tem palavras difíceis, a gente está falando aqui do sentido delas, de como esse sentido é externo ao contexto em que eles estavam ali, tá? Então, por isso esse estranhamento, e por isso a gente chegaria a essa alternativa que fala do prestígio social dessa valsa que não está em conformidade com o contexto ali apresentado, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Por isso eles não entenderam, mas é um bom exemplo de variação linguística. E aqui a gente tem uma questão do ano passado, né? E eu acho que eu posso até concluir o que eu falei até agora com essa questão muito bem. Então, não sei se alguém fez Enem aqui ano passado, pode lembrar dela. A gente tem uma percepção que pode ser um pouquinho discutida sobre o gramático e o linguista. Então, a gente tem o gramático, aquela pessoa que simplesmente impõe regras a todo mundo, que fala, não, você está errado, você tem que falar de um modo formal, você tem que seguir a linguagem padrão, em todos os contextos, basicamente. E a gente tem o linguista, que percebe as variações linguísticas e estuda os motivos científicos para cada uma dessas variações. Por que elas acontecem? Como elas acontecem? Como elas sucederam no tempo? Né? Como a gente chegou àquela variação no tempo? E como a língua se espalhou por uma região para que a gente tivesse essas variações, quais são as influências de cada variante linguística. Então, a gente tem essas duas figuras. Então, ele fala do gramático, que é uma figura totalmente incorreta, que simplesmente tenta fazer com que todas as outras pessoas falem de uma mesma forma, que não é o nosso objetivo aqui. E a gente tem o linguista, que é justamente aquela pessoa que analisa os motivos mais profundos e que enxerga ciência na língua, tá? Então, a gente pode chegar de novo aqui na alternativa A, que ele atribui... Opa! Perdão. Como eu falei, ele contrapõe o trabalho do linguista às prescrições gramaticais, tá? Então, a gente tem o trabalho do linguista, a gente tem as prescrições gramaticais de um lado. O que são essas prescrições? São as regras, tá? As regras gramaticais. Prescrições são, então, regras. E o trabalho do linguística, a ciência do trabalho do linguística é muito mais profunda que simplesmente ditar essas regras para que todos falem, tá? E essa A não teria nada a ver, porque ele não está atribuindo aqui no texto a gramática, os desvios do português. Então, quando ele fala que o gramático tenta impor as regras, ele está falando justamente da linguagem padrão e não dos desvios do português brasileiro, tá? Então, se vocês tiverem também alguma dúvida, mas é uma questão bem simples, eu acho que conclui bem essa parte de variação linguística, tá?
Bom, antes de eu começar, alguma dúvida, gente, em relação à variação linguística que vocês queiram tirar? Aquela segunda questão já mostra o meu grande ódio do Enem, que é justamente isso, de ficar entre duas, e aí você elimina as outras três e você fica tempo naquelas duas, você não sabe qual que você elimina e fica naquele desespero. Por isso que eu odeio o Enem. Eu Pelo amor sempre de sou a Deus. pessoa, Lucas, que vai na errada. Eu fico entre duas, eu vou na errada. Era isso no Enem, era isso em qualquer coisa, hein? Até prova de estágio que eu já fiz, assim, umas 5, 6 questões eu errei porque eu ficava entre duas e ia na errada. Toda vez eu tenho esse problema, então eu Isso odeio esse acontece estilo de comigo. prova. Eu odeio, tenho aversão a esse tipo de prova. Nossa Senhora. É a coisa que eu nem mais amo, isso que é o pior. Uhum. Dá muita raiva. Ai, nossa, olha. A gente está aqui, gente, porque o Enem é um dos vestibulares mais importantes que dá acesso à maior quantidade de faculdades públicas do Brasil. Senão, olha, de verdade, eu nem falaria dessa prova, porque eu tenho um ranço dela que vocês não têm ideia. Mas, enfim. Vamos falar, pelo visto, não temos nenhuma dúvida sobre variação. Então, vamos falar um pouquinho da redação, gente. Por que é importante dentro da gramática a gente falar de redação? Primeiro, porque a gramática é usada, né, na redação. Você precisa, um dos critérios de correção do Enem é justamente a adequação à norma padrão da língua escrita. É o critério número 1, se eu não me engano. Então, você não pode cometer grandes erros gramaticais, senão você vai perder ponto nesse critério. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os critérios, vocês vão entender que você esquecer um acento, se errar uma vírgula, isso não vai tirar ponto, você vai tirar 200 com tranquilidade. O que não pode é a repetição desses erros. Ter 3, 4, 5, 6 erros diferentes já pode tirar alguns pontinhos, e aí você vai perdendo aí, dentro da escala, né, de 0 a 200, você vai perdendo os pontinhos de acordo com a quantidade de erros que você comete. Mas a grande questão na redação, gente, é que a redação na prova do Enem, quando a gente fala sobre a prova em si, acredito que seja uma das partes mais importantes. Quando a gente vê professores que analisam, né, a prova do Enem, eles falam que para você conseguir uma boa nota no Enem, você precisa tirar uma boa nota em redação e tirar uma boa nota em matemática, por incrível que pareça. Por quê? Porque são duas correções que você pode tirar uma nota próxima de 1000, no caso da redação. Acredito que seja a única que você vai conseguir tirar 1000, porque nas outras provas você não vai conseguir. Talvez você chegue em 900 e alguma coisa, mas 1000 você não vai chegar, nem que você gabarite. Por isso que não faz sentido nenhum esse método de correção, mas tudo bem. Então, por isso que é importante você dar enfoque na redação. A partir de uma nota acima de 800, 900, até 700, a partir de 700 já é uma nota ótima na redação. Mas se você consegue um 800, um 900, um 960, sua média vai lá em cima. E muitos cursos, na hora de fazer a média, eles colocam a redação com um peso maior também. Mesmo às vezes sendo curso de exatas e tudo mais, muitos exigem esse peso maior dentro da redação. Então, fazer uma boa redação, com bom uso, bem articulada, coerente, coesa, de acordo com as normas, de acordo com a norma padrão da língua escrita, utilizando de uma boa proposta de intervenção, é muito importante. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre também, eu vou falar um pouquinho sobre conjunções, tá? Porque a gente já falou na semana da Unesp, mas conjunções, eu até perguntei para o professor de gramática, que eu acredito que deu aula para vocês hoje mais cedo. Ah, não, ele deu aula para o Diurno, talvez ele dê aula para vocês depois, ou seja, outro professor, enfim. Ele falou que ele queria que a gente desse enfoque nessa parte de conectivos, né, que é justamente conjunções e preposições. Mais enfoque ainda nas conjunções, que é o que dá o grande diferencial. Né? Então, a redação, gente, vocês precisam de uma nota boa, e só para explicar, né, a matemática é uma coisa que faz sua nota subir, porque a matemática, se você acerta umas 20 questões de 45, mas você segue, né, o critério de correção maravilhoso do Enem, que você tem que acertar as fáceis e errar as difíceis, você consegue uma nota 750, 800, que vai fazer sua média ir lá em cima. Eu, por exemplo, sempre fui uma negação para exatas. Não era assim horrível, consegui resolver algumas coisas, mas não ia assim. Estava longe de tirar acima de 30 em matemática, mas longe. E mesmo assim eu consegui uma nota 800 ou perto de 800 e fez minha média subir. Inclusive, para passar nos vestibulares que eu passei, o que me salvou em todos eles foi a redação. Todos os vestibulares que eu prestei, o que fez minha nota subir foi a redação. Até em humanas, que era uma coisa que eu gostava, eu não ia tão bem, mas uma nota boa na redação acabava me salvando. Tá? Então, realmente, tem enfoque na redação no Enem e também nos outros vestibulares, porque vai ser muito importante para vocês. Tá? Falando um pouquinho, então, gente, dos critérios de correção, a gente tem 5 critérios de correção da redação do Enem. O primeiro é o domínio da norma padrão da língua escrita.
O segundo é compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento para o desenvolvimento do tema nos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo, e os outros 3 eu leio depois. Vamos focar nesses 2 aqui primeiro. Então, o primeiro, que é o domínio da norma padrão da língua escrita, é justamente aquilo que eu falei para vocês. Erros mínimos em gramática é o que vai garantir para você a nota máxima. Como são os 5 critérios, cada critério vale de 0 a 200, né? Então, se você comete erros mínimos em relação à crase, em relação à regência, em relação à pontuação, uso da vírgula, concordância verbal, concordância nominal, enfim, erros que são mais comuns, né, dentro da gramática. Se você comete pouco esses erros, sua nota no primeiro critério vai ser muito boa, o que pode fazer com que a sua nota na redação ao final seja também muito boa. Esse segundo critério, que fala sobre compreensão da proposta de redação, aplicação de várias áreas de conhecimento e texto dissertativo e argumentativo, ele engloba 3 coisas importantíssimas dentro do texto do Enem. O primeiro é justamente você se atentar ao tema, não fugir do tema, porque a fuga do tema, inclusive, zera a sua redação, então preste muita atenção dentro disso, preste atenção no tema em si, que é aquela frasezinha, né? Sempre tem um monte de texto motivador e uma frasezinha no final, que é a proposta de redação em si, o tema que você tem que seguir. Tá? Então, você tem que estar dentro do tema, você tem que fazer o estilo dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão, a conclusão com uma proposta de intervenção, tá? E utilização de repertórios socioculturais. Isso daqui é o diferencial para esse critério, gente. Você utilizar referência a uma série, referência a uma música, referência a um livro, referência a filósofos. Inclusive, eu tenho até eu salvei nas notas, né, porque eu fazia vestibular, uma tabelinha com um monte de referência de filósofo, pensador, com aquelas frases prontas, sabe? Que o povo posta em status do WhatsApp. Tem várias, gente. Eu posso mandar para vocês depois, porque isso ajuda. Às vezes você não lembrei de nenhum fato histórico, nada disso que eu posso usar como referência. Cita um filósofo aleatório. Eu sempre citava o Kant. Tem uma frase do Kant que é: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Dá para encaixar em tudo. Proposta de intervenção, no começo, enfim. Usava em qualquer lugar. Então, ter esses coringas, né? Estava até conversando com as meninas da tutoria sobre isso, elas têm esses coringas, né? Tipo, não tem nenhuma referência para usar, vou usar um coringa, que é uma coisa que eu sempre uso. Uso a Constituição Federal, falo do artigo 5º, que tem todos aqueles direitos e garantias e não sei o que lá. Pode citar também. Então, trazer essas referências fora daquilo que está nos textos motivadores é muito importante para garantir uma nota boa, tá? Os outros 3 critérios. O terceiro, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, que é justamente a coerência, né? Tá, gente? A gente tem a coesão, que é o 4º critério, e a coerência. Coesão é mais relacionada aos conectivos que a gente estava falando, né? O que são esses conectivos? As preposições e as conjunções, principalmente as conjunções. A gente vai falar mais futuramente, né? Mas conjunção adversativa, conjunção explicativa, causal, de finalidade, quanto mais vocês utilizam, começou uma nova oração, utiliza um conectivo, faz uma relação no primeiro parágrafo com o segundo a partir de um conectivo, usa nesse sentido, usa a partir desse entendimento, tendo em vista, a fim de que, não sei o que, exagerem nas conjunções, gente. Claro que você não precisa colocar uma conjunção a cada oração, porque senão vai ficar um texto, não vai nem fazer sentido, mas quanto mais conjunções vocês colocarem, perceberem que se encaixa no começo, ou até no final, no meio das orações, não deixem de usar. Usem, porque isso dá o diferencial nesses critérios aqui. E a coerência é justamente a progressão temática. O tema faz sentido. A partir do primeiro, você faz um primeiro parágrafo, o segundo tem continuação do primeiro, faz o sentido, você pode fazer esse sentido. Coesão e coerência, gente, estão muito interligadas, são muito intercaladas. Coesão é mais relacionada a coletivos, mas também tem a ver um pouco com essa coerência do texto, né? A partir do momento que você usa uma conjunção, aquilo que você está falando logo depois faz sentido com o que você falou antes. Então, utilizem, foquem nisso, desse texto intruncado, né, que a gente fala todo interligado mesmo, que faz sentido, que você não joga informações aleatórias e do nada um texto que não tem ligação. Você fala no terceiro parágrafo de uma coisa e no quarto de uma outra que não tem nada a ver com o que você falou anteriormente. Então, tentem prestar bastante atenção nessas questões, porque valoriza bastante o texto de vocês. E aqui eu foquei um pouquinho mais, porque era o meu problema na redação. Inclusive, acho que no terceiro colégio eu tirei uma nota boa, só que acho que eu tirei, o critério que eu fui pior foi o critério da proposta de intervenção. Acho que na maioria dos outros critérios foi tipo 200, 180, então eu fui perdendo um pouquinho ponto. E na proposta de intervenção eu tirei 120, foi que abaixou mais. Então,
eu resolvi dar uma focada maior aqui. Por quê, gente? A proposta de intervenção, a gente sabe que, né, tem que estar dentro dos direitos humanos. Inclusive, prestem muita atenção se vai ter escrito esse respeitar os direitos humanos, porque a gente já viu que o nosso, não vou nem falar querido, que o nosso presidente disse que esse ano o Enem está mais a cara do governo. Eu tenho muito medo dele ter tirado essa parte de respeitar os direitos humanos e as pessoas começarem a falar que tem que fuzilar uma outra e ainda tirar mil na redação. Eu não duvido nada, gente. Eu espero pior. Tenho medo mesmo de ele ter influenciado nessa prova. Espero com muito afinco que ele não tenha feito nada. Mas, enfim, preste atenção nesse respeitar os direitos humanos. Eu espero que esteja lá, porque é o mínimo. Mesmo que não esteja, respeitem os direitos humanos também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, o que é importante estar presente na proposta de intervenção? Quem, o que, como e para. O que é isso? Parece aquelas receitinhas de bolo que o professor de redação de cursinho grande faz, mas isso ajuda. Isso ajuda você a fazer uma proposta de intervenção que faça sentido e que traga elementos necessários para ela. O que é isso? Você tem que falar quem vai agir nessa proposta, o que esse alguém vai fazer, como ele vai fazer, e dentro desse como você traz um detalhe de como ele vai fazer. Então você fala como e traz um detalhezinho. E para que ele vai fazer isso? Justamente para rever, né, para reverter a situação, problema relacionado aí dentro do tema. Então eu trouxe um exemplo aqui da redação nota 1000 do tema do ano passado, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vou ler com vocês. Portanto, faz-se imprescindível, olha, ao portanto, aí, ó, o uso da conjunção. Faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais, periódicos nas redes sociais, debates televisivos, olha a outra conjunção, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, outra conjunção, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato, acho que ele era com o fito, tá? Com o fito de amenizar o problema, que é com a finalidade, que é mais uma conjunção. Assim, mais uma conjunção, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. O que eu grifei aqui, gente? Eu grifei o quem. Olha ali, ó. A mídia é o quem. Quem vai fazer o quê? Informar. Informar a sociedade. Nananana. Como vai fazer isso? Por intermédio de comerciais. Aí, o detalhe. Comerciais o quê? Periódicos em redes sociais, debates televisivos. Para quê? Com que finalidade? A fim de formar cidadãos informados. Depois ele ainda traz mais uma, né? O Estado o Estado tem que fazer o quê? Representatividade, promover representatividade, como? Por intermédio de incentivos monetários. Então, ela utilizou esse quem, esse o que, o como e o para, que são 4 elementos essenciais para estarem na proposta de intervenção de vocês. Se não estou enganado, eu consegui desenvolver a conclusão com 2 propostas uma única vez. Nunca soube. Eu tinha esse problema também, Mário. Eu achava que na proposta de intervenção, primeiro eu fazia uma proposta de intervenção super genérica. Então, minha nota, no primeiro Enem que eu fiz, minha nota já era baixa. Aí depois eu falei, não, vou ter que dar uma melhorada nessa proposta. Aí eu fazia uma proposta gigantesca, com um monte de solução, e a solução não é fazer uma proposta gigantesca com diversas soluções. Você escolhe alguém, fala o que esse alguém tem que fazer, como que vai fazer e para que vai fazer. Acabou, é isso. Sejam criativos, claro, tentem trazer uma solução que realmente solucione algo, mas foquem nesses 4 elementos. Trazer esses 4 elementos na proposta de intervenção é essencial, tá, gente? E agora o Lucas vai falar um pouquinho. Lucas, eu só ia te falar uma coisa, que eu acho que aqui na CRAS, se você quiser passar mais por cima de algumas regras, porque acho que tem bastante coisa ainda. E, enfim, no finalzinho, eu vou trazer até uma diquinha que eu trouxe na aula, que é um vídeo que viralizou no TikTok, mas enfim, depois eu explico isso para quem está aqui. Para quem está aqui. Talvez você já até sabe o que eu estou falando, mas é maravilhoso esse vídeo, eu vou trazer aqui no final. Enfim, fica à vontade aí. Olha, eu acho que a gente pode até deixar a frase para o final, então, já que é uma dica mesmo, uma dica extra, não tem exercício para falar sobre ela, porque não cai ainda nem, pelo menos nos exercícios, a gente pode passar para o próximo assunto, se der tempo a gente Perfeito. volta, né? Acho incrível. Deixa eu ver qual é o próximo. As conjunções. Eita, interrompi o compartilhamento. Peraí, gente. Opa, cliquei errado aqui. Eita, mais. Esse assunto realmente não dá para passar. Acho melhor a gente ir direto nele. Uma boa ideia que você teve aí. Deixa eu só voltar aqui que eu fiz. Ótimas ideias. Bom, vocês estão vendo, né? Tá tudo certo?
Certo? Certo. Então, beleza. Bom, gente, então, como eu estava já dentro aí do assunto de redação, é imprescindível a gente falar de conjunções. Conjunções, então, só relembrando um pouquinho do conceito, são uma classe de palavras que interliga duas orações ou dois termos semelhantes. Podem ser substantivos, adjetivos, advérbios, enfim. União de ideias. Por isso que é importante, é essencial, é imprescindível usar conjunção no seu texto. E além disso, algumas questões, inclusive uma questão que a Andressa trouxe da Unesp, pode ser que apareça no Enem. Só que no Enem não traz assim, ó, e tal conjunção traz tal ideia. Às vezes aparece, mas é mais difícil. É mais comum aparecer assim, ó, tal oração traz tal ideia. Então ele fala da oração como um todo, não das conjunções. Às vezes tem uma conjunção dentro dessa oração que te dá a ideia da oração como um todo. Às vezes não, às vezes é a oração em si você tem que entender, fazer a famosa interpretação de texto, né? Porque o Enem inteiro é sobre isso. Mas essa questão de entender o sentido de uma oração, de uma frase ou de algum termo está relacionada a isso das conjunções. Tá? Esses sentidos que as conjunções trazem, geralmente também é o sentido que vai ser cobrado de alguma oração. E aqui, gente, os dois tipos de conjunções, né, gente? Esses dois, tem a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa. A coordenativa é aquela que liga duas orações independentes entre si, as orações coordenadas, podem ser sindéticas ou assindéticas. Assindéticas é aquela que não tem, né, a conjunção, e sindética é aquela que tem conjunção. Ou orações subordinadas, conjunções subordinadas, perdão, que ligam orações dependentes entre si, né? A oração subordinada ligada à oração principal. Tudo isso é questão de sintática, muito difícil, quase impossível aparecer no Enem, a não ser que esse ano eles façam uma reviravolta gigantesca na prova, mas espero e acredito que não vai acontecer, né? Mas é importante relembrar isso justamente para a gente lembrar do máximo de conjunções possíveis. Então, como eu já disse, né, cada uma traz uma ideia distinta, e isso é importante para as questões e também para a redação. Tá? Então, aqui a gente tem as conjunções coordenativas, né, que ligam as orações coordenadas, que tem algumas classificações: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 5 tipos principais. Aditivas, e, nem, mas também, como também, bem como. Adversativa, aditiva, né, o sentido de acrescentar a ideia. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que é justamente a ideia de oposição. Alternativas, justamente duas alternativas, né? Duas situações que pode acontecer uma ou acontecer outra. Ou, ora, quer, já, e por aí vai. Conclusivas, que as conclusivas são essenciais, por quê? Porque é muito importante você começar a proposta de intervenção com uma. Você pode começar, portanto, ou tendo tudo isso em vista, logo conclui-se que, por isso, é válido ressaltar, ou é possível concluir-se que, enfim, você usando ela no último parágrafo é essencial, tá? Porque você vai concluir o seu texto, então você começa com uma conjunção conclusiva. Simples. E as explicativas. Que, por quê, por quanto, pois, tá? Então, são alguns exemplos aí de conjunções. E aqui tem um exercício, tá? Eu não vou dar esse tempinho para vocês fazerem, me perdoem, tá? Mas, enfim, esse exercício é justamente daquele tipinho que eu falei para vocês. Ele pergunta o efeito do humor, mas esse efeito do humor está relacionado a uma conjunção. Tá? Então é esse tipo. Percebam como ele liga o Enem ele liga vários assuntos dentro de um só. Ele traz uma questão gramatical, né? Você tem que saber que a conjunção ali, no caso, é uma conjunção adversativa. Junto disso, ele traz uma interpretação de uma linguagem não verbal, análise de discurso, né? Análise de onde está vindo o humor, né? Dentro daquela charge. Então, ele consegue interligar diversos assuntos dentro de um só. Tá? Então, olha só. Nessa charge, o recurso morfossintático. Lembrando que morfossintático é aquilo que mistura morfologia com sintaxe. Né? Morfologia mais ligada às classes de palavras, que a gente estudou mais no começo do ano. E sintaxe é a questão das orações coordenadas, subordinadas, oração principal, todas aquelas classificações que a gente já viu, enfim. Então, morfossintático é aquilo que liga as duas questões, né? Aquilo que você faz uma análise em conjunto dessas duas áreas da gramática, que colabora para o efeito de humor estar indicado pelo. Então, ele quer saber o que dá o humor ali. Lembrando, né, gente? A gente fala humor, ninguém vai começar a gargalhada no meio da prova. A gente sabe disso. É um humor, é aquele humor diferente, humor exótico, né? Que nem quando a gente fala que uma pessoa, você quer falar que uma pessoa é feia, você não fala que ela é feia, tem a beleza exótica. O humor é a mesma coisa aqui. Não é um humor que você vai gargalhar, não é a Tata Werneck que está fazendo a prova, gente. Calma também. É só uma questão de dar aquela
aquela quebra de expectativa, aí você fica, interessante, tipo, legal. Mas você não vai rachar o bico no meio da prova, não é isso. É importante frisar isso, porque, nossa, toda vez que o professor, meu professor de gramática dava alguma questão, falava, cadê o... Ele, inclusive, eu lembro que ele colocou essa questão numa prova minha. Aí todo mundo, mas cadê o humor? Ninguém tá rindo, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos com calma, que não é stand-up, nem não é stand-up. Vamos com calma também. Mas, enfim, a preguiça... Eita, o que eu fiz aqui? Nossa senhora, eu minimizei tudo. Enfim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Perceba, olha aqui, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma... Olha como esse mas, ele inverte totalmente o sentido que ele estava querendo dar no começo. Então, no começo ele está falando que a preguiça, né, é a maioral, é a mãe de todo mundo, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Ou seja, você tem que se dar o seu momento de preguiça. Isso aqui, gente, não é mentira não, tá? Inclusive, em relação à prova, vou até aproveitar para falar uma coisa que antes que eu me esqueça. Um dia antes da prova, ou no dia da prova, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês é não fiquem atrás de relembrar assuntos. Meu Deus, eu não lembro tal fórmula de física. Gente, dia da prova é de relaxar antes de ir. Coma uma comida mais leve, acordem tranquilos. Fica olhando a paisagem, fica fazendo nada, mexe no Instagram, vê fofoca de famoso, faz o que for preciso para vocês distraírem e não ficar pensando tanto na prova para chegar relaxado. Faz uma meditação para quem ajudar. Não fiquem naquela ansiedade de, meu Deus, eu não lembro de tal fórmula. Aí você vai abrir a fórmula, por exemplo, você vai ver uma fórmula de, sei lá, cinemática. Aí você está abrindo a tua apostila, de repente você vê uma fórmula de eletromagnetismo que você também não lembra. Aí nisso é uma bola de neve. Vai virando um monte de fórmula que você não lembra. Meu Deus, eu não vou lembrar nada. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer. Então, não façam isso no dia da prova. João, mas eu preciso estudar um dia antes, pelo menos, senão eu vou ficar muito ansioso. Tudo bem, separa umas 2 horas, sei lá, no sábado, das 2 às 4, das 8 às 10. Separa 2, 3 horinhas, dá uma relida naquilo que você sente que você tem necessidade de relembrar, mas depois esquece. Sai para comer um lanche, enfim. Não recomendo beber também um dia antes, tá, gente? Acho que vocês nem têm idade para isso. Mas, assim, não façam isso porque eu tive que fazer a minha segunda fase da Unesp depois da minha formatura. E deu um pouco errado. Não ia deixar de beber, né, gente? É lógico, formatura, mas, assim, não recomendo, tá? Vamos tranquilo, vamos uma coisa mais leve. Então, saiam para, enfim, para conversar com amigo, qualquer coisa que relaxe vocês. Não fiquem focados em relembrar coisas da prova, relembrar coisas de vestibular um dia antes. O que vocês estudaram o ano inteiro, vocês se esforçaram para isso, na medida do possível, lembrando que a gente está numa pandemia, não quero que ninguém também se force a se cobrar, meu Deus, eu não fui bem nessa prova. Uma prova não mede o conhecimento de vocês, tá, gente? Está longe de medir o conhecimento de vocês, ainda mais uma prova como o Enem, tudo bem que aqui é uma crítica pessoal, eu realmente não gosto do Enem, acho que, além do vestibular como um todo, né, todos os vestibulares não medirem o conhecimento de forma nenhuma, o Enem está mais longe ainda disso, tá? Mas, enfim, é uma dica importante. Eu vi a preguiça ali, lembrei dessa dica, eu percebi que eu não podia terminar hoje sem falar isso, tá? Mas voltando para a questão. Então, gente, justamente o mas, né, a gente sabe, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, é uma conjunção adversativa. E o emprego dela é o que dá essa quebra de expectativa, né? Essa é a função, né, do mas. Você está falando uma coisa, depois você fala uma coisa oposta. Essa é a função da conjunção adversativa. Você está falando uma coisa dentro de um sentido, de repente você muda totalmente o sentido daquilo que você está falando. Então, por isso que a resposta é a letra A. O emprego da oração adversativa, a partir do mas, né, que orienta a quebra de expectativa ao final. Essa é a resposta, tá, gente? E agora eu vi que eu minimizei aqui, peraí, aí voltou. E agora as conjunções subordinativas, tá, gente? Temos diversas. Se for para recomendar, João, uma coisa de gramática que eu quero que você me recomenda para eu fazer antes da prova para relembrar. Imprime essa tabelinha e a outra tabelinha de conjunção coordenativa e bate o olho ali, não precisa decorar. Bate o olho, fica lendo, tenta fazer umas frasezinhas, pega uma folha de rascunho, faz umas frases usando elas, porque quanto mais vocês lembrarem, gente, melhor vai ser dentro do texto e da redação, principalmente. Às vezes você já usou a conjunção porque, e aí você não lembra por qual que você substitui. Aí você lembra que dá para substituir por visto que, já que, uma vez que. Isso é importante, que às vezes você usa várias conjunções que dão o mesmo sentido, mas se você repetir, talvez você perca alguns pontinhos. Seja em norma padrão da língua escrita, porque a repetição não é algo que
que valoriza o texto, ou até incoerência, né? Que também, coesão, enfim, pode perder ponto em vários critérios ali dentro da correção. Então, você chegar na prova sabendo pelo menos 2 ou 3 de cada uma dessas, tá ótimo. Porque se você já usou uma, depois você pode substituir por outra e por aí vai. Então, isso é importante, vocês terem uma ideia boa para redação, principalmente, tá? Então, causais. Por que, visto que, como, consecutivas. O que, quando está precedido do tal, tão, tal que, tão que, tanto que. Comparativas, o como, né, que é o clássico, tal qual. Como é uma coisa que a gente usa muito. Então, substituam por tal qual, mais do que, menos do que, assim como. Então, essa daqui é importante dar uma... Bem como também. É importante dar uma frisada porque a gente usa muito como. E às vezes a gente esquece outras para substituir. Conformativas, conforme, segundo, consoante. Concessivas. Concessivas, gente, é quase a mesma ideia da adversativa, tá? Só que é um nome dado dentro das subordinadas. Concessiva é essa ideia de oposição também. Então, presta atenção nessa palavra, porque você fala em concessiva, você não lembra muito bem. Tipo, causal, você sabe que é a ideia de causa. Comparativo, ideia de comparação. Mas concessiva, ideia de concessão, o que é concessão? Então, lembrou de concessiva, lembra de adversativo, que é quase a mesma coisa. Essa ideia de oposição. Então, embora, mesmo que, ainda que. Condicionais, se, caso, contanto, desde que. Proporcionais, à medida que, a proporção que. Finais, essa é importante para a proposta de intervenção também, porque você tem que falar para que aquele alguém que você colocou na proposta vai fazer tudo aquilo que você falou, né? Então, a fim de que se resolva o problema, de modo a resolver o problema, para que o problema seja resolvido, enfim, importante saber também. Temporais, enquanto, quando, sempre que, logo que, e por aí vai. Tá? Então, mais um exercício aqui, ó. O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que... Você sabe de quando que é esse exercício, Lucas? Nossa, não tenho certeza. Também não peguei Não? nada. Porque, nossa, é difícil, né, cair exercício assim, perguntando especificamente sobre os... Eu acho que não é mesmo tão recente assim, não. Só para dar uma pincelada. Ou é bem recente, né? Porque do jeito que a tá indo, às vezes começa a mudar, enfim. Uhum. Mas acredito que seja bem mais antigo também. Mas hoje em dia é difícil cair questão assim, viu, gente? Não é assim, não. Então, pode só dar uma pincelada nessa aí mesmo e pra gente tentar falar do último tópico. Então, gente, então aqui, ó, contém vários conectivos. Então, ele até grifa os conectivos dentro do texto, ele fala qual o sentido, qual a explicação daquele conectivo que está certa. Né? A resposta é a D, mas olha, a A fala que após é conectivo de causa, não, porque após é conectivo de tempo, enquanto alternativo, enquanto a gente sabe que é a ideia de tempo também, no entanto, significado de tempo, não, a gente sabe que no entanto, significado de adversativa, né, ou concessiva, mesmo traz a ideia de concessão, se for mesmo que da ideia de concessão, tá? O mesmo sozinho, ele às vezes ele é utilizado para substituição, lembrando que a gente não usa, isso é importante para a redação, tá, gente? A gente não usa o mesmo para substituir pronome reto. Então, se você fala assim, ó, o Enem é uma prova difícil. O mesmo traz questões... Isso não é correto dentro da gramática, tá, gente? Não usem isso em redação. Em vez de usar o mesmo, usa ele, por exemplo. Então, o Enem é uma prova difícil. Ele, enfim, ou esta prova, não usem o mesmo para substituir um sujeito, tá? Usem para substituir coisas, principalmente. Mas nesse caso aqui, o mesmo não dá ideia de concessão. E no fim, por causa de, indica consequência, né? Por consequência de... olha o que fala assim, ó. Tinha grande dificuldade de chegar na área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo. Então, olha lá, ó. Porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Então, por conta do bloqueio, tal pessoa tinha grande dificuldade, né? Causa e consequência é muito interligado. Geralmente você vai ter a causa antes e a consequência depois, ou às vezes invertem, né? Então, dá essa ideia de consequência. Na verdade, dá ideia de causa mesmo. Então, eu li, aí eu fiquei... Que? Por causa dele, de causa. Assim, causa tá, falhas, 10h20 da noite, já dá um desconto aí pra gente, tá? Esse mesmo. Tá bem, muito bem hoje. A gente já deu várias gafes hoje, mas acontece. A gente é ao vivo, é que nem apresentador de TV, é ao vivo, acontece, né, gente? Mas enfim, eu realmente estava percebendo que, porque por causa dele, a ideia de causa. Eu fiquei meio, como assim? Enfim, por causa de, né? Só substituir por visto que, ou
porque, né, a área alvinegra, visto que o bloqueio montado, já que o bloqueio montado, uma vez que o bloqueio montado, né, por causa do, você já vê que é causa, né, tá escrito ali causa, então você sabe que é a ideia de causa. E o mesmo da ideia de concessão, olha ali, ó, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, ainda que tivesse mais posse de bola, embora tivesse mais posse de bola, então vocês percebam que esse mesmo dá a ideia mesmo de concessão, que é justamente o que a gente falou, né, concessiva essa ideia de oposição, desculpa pelo erro, gente, eu que me embananei aqui, mas o mesmo dá, geralmente vai aparecer o mesmo que, né? Claro que depende do contexto. Mas ele dá essa ideia de oposição de ideias, tá? Perdão aí pela pequena gafe, acontece. Deixa eu ver aqui o próximo. Agora a gente vai de morfologia, a gente não falou na semana Enem, nosso tempo está acabando, sabemos disso. Mas aí no final, Lucas, na crase, se você me permitir, como não vai dar tempo de passar mesmo, eu só vou falar uma diquinha rapidinho, que é a crase é lésbica, monogâmica e ciumenta. Depois eu explico o que isso significa. 3 regrinhas perfeitas de crase que dá para lembrar. Enfim, aí depois você também acrescenta o que você achar importante, só para a gente finalizar, mas vamos falar aqui disso daqui, porque como a gente não falou na semana da Unesp, não é bom a gente não deixar passar, porque pode ser que apareça alguma coisa de neologismo, alguma coisa assim, tá? Então vai lá, Lucas. Tá, tudo bem. Então, depois dessas gafes, depois de achar que canção do exílio é hino, depois que já que oração de causa de consequência, vamos terminar isso aqui. Bom, eu separei aqui alguns assuntinhos sobre estrutura e processo de formação de palavras, tá? E, basicamente, quando a gente estuda a estrutura de uma palavra, a gente vai pegar essa palavra sozinha e vai dividir essa palavra em diversas unidades. Cada unidade a gente chama, na morfologia, de morfema. E aí a gente tem vários tipos de morfema. Eu acho que não é tão essencial que a gente entenda cada um desses morfemas, porque o Enem realmente não vai cobrar. Então, já que a gente está sem tempo, eu vou pedir para o João ir diretamente para os processos. Então, basicamente, a gente vai ter diferentes partes dessas palavras e dependendo de como essa palavra vai ser montada, a gente vai ter os processos de formação. Quando a gente tem mais de um radical, quando a gente fala de radical, é a palavra básica de uma palavra, e a gente teria que ver a história dessa palavra, como ela se originou, de onde que ela vem, e sim a gente consegue determinar qual que é o radical, qual que é a parte daquela palavra que vai realmente ser uma base para que a gente faça essas modificações. Então, quando a gente tem a junção de duas palavras, vamos dizer assim, a gente vai ter a tal da composição. Quando a gente tem apenas uma palavra e essa palavra vai mudar de forma, a gente vai ter a derivação, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Quando a gente fala, então, de composição, a gente vai ter a junção de 2 radicais, e quando a gente fala da derivação, a gente vai ter um radical, e aí a gente vai modificar esse radical com alguns outros elementos, tá? Bom, então pode passar adiante. Esses são os dois processos, e aí a gente pode estudar dentro da derivação. A derivação imprópria, que é simplesmente pegar uma palavra e mudar o contexto dela, mudar a classe de palavras dela. A gente pode ter a derivação regressiva. Então, a gente vai ter algumas subdivisões dentro da composição e dentro da derivação. Mas, como a gente falou, não é tão importante, isso não vai ser o assunto do Enem. Quando o Enem fala de processo de formação de palavras, ele pode falar de algum desses aqui, hibridismo, que é juntar radicais, palavras de origens diferentes, então, de uma do latim, outra do grego, por exemplo, que é o mais comum. Onomatopeia, que é a imitação de um som. Sigla, simplesmente usar a inicial de uma fundação, de uma organização. Esses processos são até mais simples, e eles podem cair também. Mas o mais importante mesmo, que é a estrela da nossa noite aqui, que vai terminar a nossa aula, é o neologismo, tá? E ele é justamente o mais vasto processo de formação. Ele é uma marca da criatividade linguística. Como eu falei, a língua está em constante transformação. Ela passa pelo crivo, ela é determinada por como o falante se expressa, como o falante utiliza a língua e como ele faz isso de uma forma única, né? E o neologismo é justamente uma marca disso, uma marca de criatividade. É pegar alguma palavra e juntar a essa palavra um prefixo, né? Um afixo, um sufixo, que é simplesmente dar um sentido, transformar uma palavra em verbo, por exemplo, pegar uma palavra que vem de outro idioma e usar no
no nosso próprio idioma, porque a gente não tem uma palavra para designar aquilo. Isso acontece muito, por exemplo, na linguagem da internet, por exemplo, né? Deletar não é uma palavra de origem portuguesa. Ela vem justamente do inglês delete. A gente simplesmente pegou a palavra em inglês delete e colocou o ar aqui para formar um verbo brasileiro, tá? É um exemplo de neologismo. É uma transformação da língua que precisou acontecer para que a gente tivesse a ideia de deletar no sentido dos computadores, no sentido da informática. Tá? Do mesmo jeito, escanear, vem da palavra em inglês scanner, né, que não é escrita dessa forma, mas a gente aportuguesou essa palavra, é um exemplo de neologismo. Golaço, por exemplo, né? A gente pega gol, a gente dá uma ideia, um aumentativo para essa palavra, que geralmente não é utilizado, mas a gente cria uma palavra nova, que tem um sentido novo por si mesmo. Então, é pegar uma palavra, então é usar basicamente dessas formas, né? Pegar uma palavra de fora, colocar em alguma palavra que a gente já tem uma terminação diferente, ou um começo diferente. Por exemplo, quando a gente fala de internetês, esse final dessa palavra vai justamente remeter aos idiomas, como a gente tem português, né, que vem, a gente tem Portugal, a gente tem português, a gente tem internet, a gente tem o internetês, que é a linguagem falada na internet. Então, vocês podem ver que são marcas da evolução da língua e de como ela se adapta a cada falante, e a criatividade e a necessidade da língua de se modificar, tá bom? Pode passar então para o próximo, João. Neologismo, então, é o que mais vai cair. Ele se contrapõe ao arcaísmo, que é justamente a perda de palavras. Quando o tempo vai passando, a gente usa novas palavras, mas algumas a gente vai esquecendo, a gente vai deixando cair em desuso. E elas vão ser visíveis somente em textos históricos, em estudos bem específicos da nossa língua. Então, se o Enem trouxer, por exemplo, um texto antigo, lá pode ter uma palavra que a gente já não usa mais. E outra diferença bem importante é entre neologismo e estrangeirismo. No neologismo, a gente precisa de uma palavra de origem de outro país, por exemplo, né? A gente viu que pode acontecer o neologismo de diversas formas. Mas quando a gente pega uma palavra de outro idioma, a gente precisa dessa palavra, porque não tem nenhuma outra forma aqui de dizer, a gente não tem nenhuma outra palavra para designar aquele objeto ou aquela ação. Já no estrangeirismo, a gente pega uma palavra de outro idioma, mas isso é totalmente desnecessário. A gente não precisaria dessa palavra. A gente teria uma palavra no nosso idioma que perfeitamente diria o que a gente quer dizer, tá? Então, por exemplo, usar performance ao invés de desempenho. Performance tem origem em outro idioma, não é uma palavra nossa, mas desempenho é totalmente igual, totalmente utilizável e a gente não usa, né? Então, essas são algumas diferenças importantes. Esses são os processos que mais caem e são, com certeza, os mais importantes para nós aqui, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos, eu acho que não vai ter tempo da gente discorrer sobre eles, mas não tem o menor problema. Aqui a gente tem, nos dois casos, a gente vai ter palavras sendo usadas de uma forma um pouco diferente. A gente vai ter terminações que não são usadas geralmente naquela forma, e a gente tem um recurso literário de neologismo, tá bom? Nesse caso aqui, então, justamente é isso, né? Inovação lexical, singularizante da linguagem literária. A gente vai fazendo termos novos justamente porque a gente tem uma linguagem literária. E pode passar para o próximo também. A gente tem as palavras desmoçou e deslimites. A gente tem esse des aqui, que vai dar uma ideia de negação aqui para nós, né? Então, a ideia de desfazer, por exemplo, né? A gente tem fazer, a gente tem desfazer. Desfazer é justamente o contrário de fazer, tá? E deslimites, então, é uma coisa que não tem limites. Desmoçar é uma coisa que é a passagem à vida adulta, tá? E são dois exemplos de neologismo, como a gente pode ver, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal, sobre o processo. O João pode dar essa última dica de crase bem rapidamente e a gente já finaliza, tá? Perfeito. Gente, realmente esses processos, eles aparecem, principalmente o neologismo, então que bom que a gente conseguiu falar sobre ele, porque a derivação, né, os outros processos anteriores, eles aparecem em outras provas, como, por exemplo, na prova da Unesp, que acabou aparecendo, mas no Enem é mais importante falar sobre o neologismo mesmo, às vezes até com alguma ligação literária, justamente até com o Guimarães Rosa, que usa muito de neologismo, que o Lucas já comentou, e alguns outros autores também do modernismo e por aí vai. Mas essa questão da diferenciação com o estrangeirismo é muito importante, né? Porque tem muitas palavras, eu estava até tentando lembrar, tinha uma palavra que um professor meu falava, que até
enfim, em notícias a gente fala ela no tom inglês, mas na verdade a gente deveria falar ela no tom aportuguesado, né? Que a gente fala, porque a gente tem essa transformação, mas eu não consigo lembrar que palavra que é, mas enfim, se eu lembrar, depois eu mando em algum lugar. Mas é que isso me marcou muito quando o meu professor explicou isso, que é justamente essa desnecessidade, né? Você tem uma palavra que substitui, por exemplo, tweet, que o Lucas escreveu ali. Se você me falar para escrever tweet, eu vou escrever do jeito em inglês. E eu sei que eu estou errado, porque tem a palavra Twitter, né? Que seria assim. Então dá para você escrever ela a padronizada para o português, né? Mas a gente tem também a palavra em inglês. Inclusive, gente, caso vocês se utilizem de algum estrangeirismo dentro de redação, é importante colocar entre aspas, tá? Em textos digitados a gente coloca em itálico, em textos escritos a gente coloca entre aspas, justamente por ser uma palavra que vem de um outro idioma. E sobre a crase, ele vai falar bastante, é dar várias regras, isso vai ajudar, né, de qualquer forma, não só para as questões da prova de maneira nenhuma, porque vai ser quase impossível aparecer uma questão perguntando sobre crase, mas ela provavelmente ia ajudar vocês na redação. A dica, que inclusive eu trouxe para vocês o videozinho na aula que eu... É que a gente falou sobre isso semana passada, Lucas, então assim, eles também não estão tão perdidos em relação à crase, pode ficar tranquilo. Talvez amanhã cedo a gente fale um pouquinho mais, eu não sei se você já falou sobre casos, se não tiver falado a gente foca mais nesse assunto, mas enfim. A dica era, só relembrando aqui, né, um vídeo viralizou no TikTok, que era um professor de... Aí eu até falei que eu não uso TikTok, dei uma criticada no TikTok, mas enfim, eu sou hipócrita, gente. O que eu não vejo no TikTok, eu vejo no Instagram. Então, enfim, é hipocrisia. Mas enfim, aí esse professor, ele viralizou muito, assim, no TikTok com uma regrinha da crase, falando que a crase, ela é lésbica, monogâmica e ciumenta. Isso faz referência a várias não, mas algumas regras da crase. Por que a crase é lésbica? Porque ela somente se relaciona com mulheres. O que isso significa trazendo para a gramática? A crase só vai vir antes de palavras femininas. Ou seja, ela não é utilizada antes de palavras masculinas. Aqui a gente já tem uma regra de uso da crase e uma regra de não uso da crase. Por que ela é monogâmica e ciumenta? Porque ela é exclusivista. Se você especificar, por exemplo, a palavra feminina que vem depois, o exemplo de frase, comparecerei a esta reunião. Nesse caso, você não usa a crase, por quê? Porque o esta já está acompanhando a reunião. Então, você não está trazendo ali, você está especificando a reunião que você está falando, e justamente por especificar, você não usa a crase. Se você falar comparecerei à reunião, aí você usa a crase, que está falando reunião de modo geral. Agora, quando você especifica o termo que vem junto ali da palavra feminina relacionada à crase, você não utiliza a crase, que inclusive, deixa eu ver aqui, aqui, ó, regras, aqui, ó, crase não ocorre. Não ocorre, aqui, ó, femininos não especificados, devido à necessidade do artigo definido A para sua ocorrência. O imóvel foi vendido à construtora. Nesse caso, eu não especifiquei qual construtora que é, justamente pela utilização do artigo indefinido, né, gente? A crase, ela vem, a crase, né, relembrando, é a junção da preposição a com o artigo definido a. Quando você junta, forma um acento grave. Então, quando você não... Agora que eu estou lembrando que eu acho que eu falei o contrário. Gente, 10h30 da noite, mais uma gafe aí para finalizar. Já deve ser a quinta gafe, mas enfim. Finalizando com chave de ouro. Mas enfim, gente. Termos femininos não especificados. Por quê? Porque quando ele é especificado, aí você vai ser justamente a regra contrária. Então, olha, ó, o imóvel foi vendido à construtora e será demolido para dar lugar a prédio. Quando você fala a prédio, você poderia até falar ao prédio, né, no caso. A um prédio. Você fala de modo geral. Se você fala de um prédio específico, aí sim você se utiliza da crase, tá? Agora que eu tô lembrando que no vídeo que o cara deu, ele falou em outro sentido, eu acabei distorcendo o sentido. Mas no fim a regra é a mesma, a utilização é a mesma, tá? Justamente, então, 3 regrinhas. Antes de palavras femininas, utiliza a crase. Não se utiliza antes de palavras masculinas, e aqui é importante lembrar da única exceção, que a gente até falou na semana passada, que é, por exemplo, poesia a Camões. Poesia a Camões é no sentido de a moda de Camões, ou a maneira de Camões. E Camões é uma palavra masculina. Nesse caso, você utiliza a crase justamente pelo sentido de a moda de, ou a maneira de, que é até uma locução adverbial, e aí você tem que usar a crase. Tá? Mas é a única exceção antes de alguma palavra masculina que você vai poder se utilizar. Tá?
Desculpa aí se ficou confuso nesse final, com certeza ficou. Mas, enfim, são essas 3 regras principais que eu queria trazer para vocês. Lucas, você quer acrescentar alguma coisa de crase ou de regência que você acha que seria interessante aqui no final? Não, acho que é isso. A gente já está tomando muito tempo deles. É só desejar uma boa prova mesmo. Eu acho que já dá para ter uma base, pelo menos nessas 3 regrinhas que você falou. Acho que ainda não tem nada a acrescentar. Perfeito, então. Bom, gente, primeiro peço perdão aí pelas nossas gafes, tá? Mas acontece ao vivo. Depois a gente corrigiu, isso que é mais importante. Se ficou alguma gafe perdida, o chat tá aí para vocês mandarem. Gente, acho que vocês confundiram. Vocês mandam, a gente corrige, tá tudo certo, todo mundo erra, tá tudo certo. Mas, enfim, espero que tenha ajudado vocês. De novo, quero reforçar aquilo que eu falei, né, da questão da preguiça e tudo mais, que eu falei de tudo aquilo, de não se sentirem pressionados e de estarem relaxados antes da prova. Isso é muito importante, tá? Realmente, tirem esse momento para dar uma descansada, revisem até o momento que vocês acharem necessário, tá? E para quem é ansioso, assim como eu, realmente é importante essa questão do relaxamento e de ir concentrado, o mais tranquilo possível, apesar de ser difícil, tá? E também, sem muita pressão, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo passou por momentos muito difíceis durante a pandemia. Se vocês estão em um momento de exceção, é muito importante lembrar disso. Ninguém nunca tem a mesma oportunidade de estudar, né? A gente já sabe a desigualdade que a gente tem. Mas agora na pandemia isso se intensificou ainda mais. Não é todo mundo que tem um quarto separado para estudar, que não tem barulho em casa, que não tem que ajudar em casa, enfim. Então cada um aí sabe da sua vivência, sabe das suas preocupações, então não se sintam pressionados mesmo se não forem bem. De novo, se precisarem mandar alguma redação para a gente corrigir, estamos à disposição, a gente ajuda vocês. Tirar alguma dúvida aqui, né, sobre algum tema, sobre algum tema que a gente passou aqui, né? Vocês podem falar. Perguntar, vamos disponibilizar, viu, Andressa, o material, pode ficar tranquila. Aposta sobre o tema. Quer arriscar, Lucas? Olha, eu não de faço a fora menor dessa. ideia, melhor não nem tentar. Não estou muito por dentro dos como foram os temas e de conversa esse Também não, ano. gente. Também não. Assim, olha, um aluno meu, o Thomas, acho que ele nem tá aqui, ele falou que o TikTok é maravilhoso, gente. O TikTok ele tem tudo, é incrível. Eu critico, mas é maravilhoso. No TikTok falaram que o tema seria algo relacionado a pessoas desaparecidas. Aí eu não sei que abordagem seria isso. Seria relacionada ao sensacionalismo da mídia, enfim. Não sei se seria um assunto muito interessante. Eu espero mesmo que não tenha alguma interferência do governo, porque eu realmente estou preocupado em relação a isso. Espero mesmo que seja uma coisa assim, seguindo os outros anos, que já não é uma prova boa, mas que pelo menos não seja uma prova, né, maluca e fora do padrão que nem esse governo é. Mas, enfim, não tem, então, nenhuma aposta de tema. Se vocês quiserem fazer sobre esse tema de pessoas desaparecidas, que está viralizando aí no TikTok, fiquem à vontade. Acho muito difícil cair um tema nesse sentido. Mas vejam aí apostas de outros. A Débora Ladinho, ela fala que ela sempre acerta, mas ela sempre acerta porque ela dá 350 temas do ano inteiro. Se eu der 1000 temas do ano inteiro, eu vou acertar algum, né, gente? Mas assim, se quiserem pegar algum, vocês têm facilidade e tudo mais. Andressa, eu acho difícil ser algo sobre vacinação justamente por ser algo muito recente. Geralmente, quando é tema muito recente, não aparece muito. No ano passado, foi uma exceção, sendo bem sincero, porque, assim, saúde mental e pandemia super relacionado, realmente, assim, uma coisa totalmente não esperada, mas, por exemplo, no ano retrasado foi sobre cinema, alguma coisa relacionada ao cinema. Não sei que relação, da onde tiraram isso. Eu, inclusive, graças a Deus, não estava fazendo mais vestibular, mas quando eu vi o tema, eu fiquei em desespero por quem estava fazendo o vestibular. Mas, enfim, educação financeira pode ser legal também. Vivendo no momento que estamos vivendo, realmente, educação financeira é algo importante. Mas, assim, gente, não tem nenhum tema que eu falar, esse pode ser. Algo sobre tecnologia, então, é tudo muito relacionado com pandemia, né? Se eles manterem, né, se eles mantiverem o esquema do ano passado de fazer um tema parecido com o momento que a gente está vivendo, pode ser algo sobre tecnologia, algo sobre... Não, isso aí seria mais para a FUVEST, algo relacionado à necessidade de socialização, né, que o ser humano tem, mas isso a FUVEST poderia trabalhar, porque a FUVEST chama esses tema-conceito, assim, meio filosófico e tudo mais. Insegurança alimentar pode ser. Acho que eu nunca vi nenhum tema sobre algo relacionado a alimentos, não que eu me lembre. Analfabetismo
Gente, assim, todos os temas relacionados assim a algum tipo de desigualdade, algum problema social, pode ser que caia, sabe? É uma coisa muito ampla. O Enem, ele realmente ele se supera. Cada ano ele dá uma inventada que, assim, a maioria não espera e brota um assunto do além. Mas, se vocês quiserem arriscar e tentar fazer um tema relacionado à questão da pandemia, algo sobre vacinação, algo sobre educação financeira, algo sobre tecnologia, podem fazer e me mandarem para a gente. Pesquise na internet, que sempre tem, gente. Sempre tem algum tema assim que professores fazem de última hora e tudo mais. Podem mandar. Acho um pouco difícil, de novo, ser mais um ano relacionado com algum assunto que se relacione de alguma forma com a pandemia. Acho difícil mesmo. Mas, como eu já disse, não espero mais nada, né? Depois de possíveis interferências. Estou realmente com medo disso. Eu vou estar bem atento à prova dessa vez, porque, enfim, quero ver o que vai ser. Eu também, olha, sabe, se eu fosse arriscaria algo totalmente nada a ver, tipo, sei lá, coisa relacionada a problema em Rio. Sabe, uma coisa X, do nada, pá. Que nem o curso de engenharia da pesca, que é um curso que é aleatóriosíssimo. Eu chutaria isso para o tema que vem. Uma coisa extremamente assim, do além. Brotou, jogaram, sabe? É o que eu arriscaria. Mas não arrisco nenhum específico, porque realmente não tenho esse conhecimento. Bom, mas enfim, gente, já tomamos bastante tempo de vocês, já é quase 11 horas. Espero que todo mundo tenha uma boa noite, espero que a gente tenha ajudado aí da melhor forma possível. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer gafe que a gente não tenha corrigido, por favor, avisa a gente que a gente corrige depois e tudo mais. Amanhã de manhã, caso conheça alguém que queira participar ou que possa participar, 7h40 a gente vai dar essa mesma aula para o pessoal do diurno. Tá todo mundo convidado, se quiser reassistir e tudo mais, enfim. Fiquem à vontade e não se esqueçam disso da redação, que a gente realmente está aberto aí para ajudar vocês até domingo. E usem essas dicas em relação ao relaxamento e chegar mais tranquilos possíveis para essa prova. De novo, queria agradecer o Lucas aí pela participação de todo mundo, vocês sempre são incríveis em relação à participação. É o que dá essa aula um caráter mais dinâmico mesmo. Enfim, desculpem alguma coisa, perdão de novo pelas gafes, uma boa noite. E espero vocês aí na próxima semana ou até na outra, porque na próxima é sobre exatas, né? Uma boa prova para vocês, façam com tranquilidade, o mais tranquilo possível. Já vão com algumas técnicas que vocês acham que funcionam para vocês em relação a fazer a prova. E é isso, gente. Estamos à disposição. Uma boa noite e um beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigado. Depois eu te mando uma mensagem, João. A gente combina, tá? De como Perfeito. foi a minha gravação. Boa Pode noite. deixar. Boa noite, gente. Descanso, Para vocês também. Deixa eu parar a gravação aqui antes que eu esqueça.